Mili Queiroga mandou essa imagem pra gente e disse o seguinte: Olá, membros e mestre. Ixi, acho que você mandou pra pessoa errada, hein? Que era pro servidor da Sula isso aqui? É? Quem? Era pra servidor da Sula? Enfim. Bora! Sou artista desde criança, atualmente já sou maior de idade e meu sonho sempre foi e é trabalhar como artista. Eu já participei de exposições no Centro Cultural Banco do Nordeste. Nunca estudei arte, até ano passado. Acabei me atrapalhando um pouco no que focar, porque estava no terceiro ano do ensino médio. Enfim, espero o feedback ansiosamente. Então, beleza, Mili, vamos dar uma olhadinha na sua arte. Você mandou essa artezinha aqui pra pedir feedback, mas você não falou nada especificamente do que você gostaria de feedback aqui. O que é exatamente? Porque você só mandou, né? E aí eu tô aqui, olhando pra tua arte. Mas e aí? Me fale o que você acha que eu posso te ajudar especificamente. Então, eu sinto que a minha arte não tem muito contraste e nem ponto de foco. Boa. Então, essa era uma das um dos meus pontos, né? A gente pode usar a sua imagem para falar sobre como criar pontos de interesse na nossa imagem. Ó, vamos fazer isso, porque não vai ser um feedback especificamente apenas dessa imagem, mas vamos falar de alguns recursos que a gente pode utilizar para isso acontecer, tá? E existem várias formas disso rolar numa imagem. A mais óbvia delas, para mim, é contraste. E por que contraste? Porque contraste é uma palavra que serve para muitas coisas diferentes. Contraste chama a atenção, tá? É só você imaginar em um mundo de círculos como um quadrado se sobressai. O que é isso? É contraste, certo? E numa pintura, a gente pode utilizar contraste para todas as coisas. A gente pode utilizar contraste para os valores, para as cores, para as formas, para movimento, para linhas vetoriais, tipo diagonais, linhas horizontais, verticais. E a gente pode criar contraste por edges, por transições, tá? Na sua imagem, eu tenho algumas ideias de como a gente poderia fazer isso. Vamos começar pelo contraste de valores. Primeiro de tudo, contraste de valores. Então, vamos colocar a sua imagem em escala de cinza e vamos dar uma olhadinha nela de longe. Percebe como de longe a gente não tem muitos pontos focais? A gente não consegue, se você até cerrar os olhos, fica até mais fácil de enxergar. Para onde que seu olho é atraído? O que te chama atenção em questão de contraste nessa imagem? Provavelmente não era onde você queria chamar a atenção. Provavelmente não era na ponta da caneta dela, ou para onde a personagem está olhando, né? Por quê? Nessa parte, justamente, a gente não tem contraste. A gente tem baixo contraste nessa região aqui, ó, que é para onde a personagem está olhando. Então, teoricamente, é o nosso ponto de interesse. Para a gente atrair o olhar das pessoas para essa parte aqui, para onde a personagem está olhando, a gente precisa mudar completamente a composição tonal da sua imagem, porque até o momento a gente está enxergando tudo que está ao redor e menos a parte que eu acho que era a sua história principal, que é essa parte aqui. Então a gente pode fazer isso de algumas formas. Primeiro delas, a gente pode simplesmente abaixar o contraste de tudo, de toda essa imagem. Vamos tirar essa parte clara, vamos tirar o brilho. Ó, vamos matar um pouquinho esse contraste de tudo, tá? E depois disso, eu estou usando só um Curves aqui, tá? Uma layer de ajuste de Curves. E depois disso, eu vou pintar na máscara para onde a gente quer que as pessoas olhem. Voltar o contraste do rostinho dela e depois na caneta. Ainda não resolveu o problema, porque a gente precisa agora evidenciar um pouco mais essa ponta da caneta. Então eu vou criar uma layer por cima, né, uma layer nova. E eu vou trazer essa cor para cá. E eu vou também trazer um alto contraste nessa parte da caneta. Tipo um brilho mesmo. Para mostrar que essa caneta ela é meio de plástico, a gente além de dar um material para ela, ó, agora ela parece mais plástico, porque agora ela está refletindo o mundo que está à volta dela.
Agora, além de tudo, a gente criou mais contraste, mais interesse para essa parte daqui. E além disso, a gente pode também variar um pouco de cor, trazendo ainda mais brilho para cá. Ó. E quanto mais se distancia desses pontos, a gente pode trazer, sei lá, tipo um laranja. Só para ter variação de matiz nesse efeito, né? Nesses brilhos. Ó. Tá? Isso são formas rápidas da gente evidenciar essa parte, né? Tem várias soluções possíveis, né? Mas essa é uma delas. Certo? Olha antes e depois, de longe. Tá? A transição ficou muito abrupta, você pode voltar um pouco desse contraste aos pouquinhos. Pode fazer isso de uma forma mais sutil, não precisa ser de jeito tão grosseiro quanto eu fiz. Mas é só para mostrar como a gente pode atrair, né? Como eu tinha mencionado também, em questão de edges, a gente também poderia fazer isso. A gente poderia mudar, criar contraste de transição. Então, trazendo transições duras para essa parte da caneta aqui e deixar o resto um pouquinho mais suave, também faz com que a gente olhe para cá imediatamente. Então, o que a gente poderia fazer é dar um borrão de leve, nesses efeitos que estão... Peraí, que eu acho que isso não vai ser a melhor forma. Só um borrãozinho de leve, só para tirar essa nitidez que a gente tem nesses efeitos. Ó, só pra gente não ser atraído para cá. Não precisa ser muito, mas o suficiente para, comparativamente, essa parte que a gente quer que as pessoas olhem, para essa parte ficar mais nítida, né? Pode trazer um pouco mais de efeitos para cá. Ó, como a gente inverte a leitura agora, e fica muito mais claro para onde a gente deveria olhar, né? A gente poderia até intensificar usando um Color Dodge, por exemplo, ou alguma outra forma de iluminar essa cena. Linear Dodge, Screen, trazendo ainda mais brilho para cá. Iluminando a personagem de volta. Peraí que eu queria um contraste no cabelo dela desnecessário. A gente pode trazer um pouco desse brilho também, mas sempre com uma hierarquia, né? E percebe que eu estou pintando com uma outra matiz para que o brilho fique com uma transição bonita de cores, né? Para parecer que tá brilhando, né? Que isso aqui é um efeito que tá brilhando e tal. Se a gente quisesse fazer, por exemplo, um contraste por cor, também daria para, por exemplo... Um exemplo, tá? Você poderia esfriar toda a cena. Um exemplo exagerado, só para ficar claro. Você poderia esfriar toda a sua cena e esquentar só no seu ponto focal. Isso é uma outra forma de você gerar contraste
gerar hierarquia de leitura. Então é como se ela, agora na história, ela estivesse vivendo num mundo todo sem graça, todo frio, com cores azuis, tal. Mas a caneta e a arte dela ilumina esse cenário. Então é uma outra forma da gente chamar atenção. Criar uma hierarquia de leitura. Percebe como a gente pode trabalhar muitos pontos ao mesmo tempo para responder a sua pergunta? Isso é legal, né? Da pintura, da arte. Tem muitos fundamentos que a gente pode brincar, né? Você pode se especializar em alguns fundamentos. Você não precisa saber todos, necessariamente. Então, olha como a gente inverte essa leitura de várias formas agora. Tá melhor? Sinceramente, não sei dizer. Não é uma questão de melhor e pior. É uma questão de intenção. O que você quer fazer com a sua pintura, né? O que você quer comunicar com a sua pintura. E a gente vai usar vários desses recursos para fazer essa comunicação de uma forma mais efetiva. Tá? Então não é questão, tá melhor, tá pior, entendeu? É mais nisso. Tipo, tá comunicando melhor? Tá atingindo o objetivo de um jeito mais eficaz? Então tudo isso é um planejamento da ilustração que você pode fazer previamente. Você não precisa descobrir isso durante o processo de pintura, tá? Beleza? Então esses são alguns exemplos. Se fosse de desenho, vamos fazer um exemplo se fosse contraste na questão do desenho. Se eu tivesse pensando isso aqui, eu faria para contar essa história. Vamos imaginar então que essa personagem ela tá num universo tedioso, que tudo deixa ela entediada, né? Vamos supor que essa é a história que você quer contar. Tudo deixa ela entediada, mas a arte dela faz com que as coisas criem vida, criem movimento e sejam interessantes. O que você poderia fazer na questão de desenho? Você poderia, por exemplo, criar todo um cenário blocado, pensado em linhas horizontais e verticais. Bem caixinha mesmo, né? Você fez um pouco disso, né? Tudo muito caixinha, tudo com muitas repetições, padrões, todas com linhas longas e organizadas, né? Tudo muito organizado, como se fosse uma prateleira com o mesmo livro, tá? Tudo muito organizado. E essa arte bem orgânica, dançando e passeando nesse ambiente todo retão, quadradão, né? De novo, você fez um pouco disso, mas esse seria uma forma de você ainda intensificar ainda mais a questão do contraste no desenho também, sabe? Fazer tudo com sem uma perspectiva muito distorcida, como se você estivesse até trabalhando numa perspectiva quase isométrica, para não ter curvas. E aí, o que sai, esse efeito, esse brilho, aí ele é bem orgânico, com bastante curva. Isso é contraste no desenho, tá? Nessa intenção de hierarquia também, né? Para chamar a atenção para lá. Então, num universo onde tudo é igual, algo que se diferencia gera contraste. Certo? Essas são as minhas sugestões para você. Espero ter ajudado de alguma forma aí. Tá? Fez sentido? Mas legal a arte, viu? E parabéns, pô. Você falou aí que tá desenhando, estudando desenho faz 1 ano. Eu acho que tá super capaz, um desenho super bonitinho. Como arte finalizada, talvez uma última dica seria trabalhar um pouco melhor na apresentação das linhas, dos contornos da sua personagem, se você for utilizar isso como arte final, né? Procurar por artistas que fazem alguma arte final que você se interesse com linha, né? Acho que pode ser uma boa para você usar de referência, não só uma referência da pose, às vezes, da personagem, mas também uma referência de acabamento. Como que você quer fazer o acabamento dessa sua arte. Certo? Mas boa sorte aí, Meli. Top demais, mestre! Bora! Fez muito sentido. Agradeço demais. Ainda estou tentando aprender um pouco mais sobre essa apresentação. Boa. Beleza. Isso aí não tem jeito. Você tem que fazer o estudo de alguns artistas mesmo, né? Pega parte de uma arte de um artista que você gosta e tenta dar uma estudada que você vai descobrir vários macetes legais para fazer esses acabamentos.